Hoje é a primeira live de muitas que nós vamos iniciar. Toda segunda-feira eu estarei aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Rosa, governanta e anfitriã profissional de Airbnb. Vamos iniciar com uma pergunta. Você já parou para pensar por que algumas pessoas trabalham tanto e mesmo assim não conseguem viver bem, enquanto outras parece que mal trabalham e têm uma renda super alta? Existe um motivo para isso. E não é inteligência, não é educação, não é esforço, nem empenho ou dedicação. Então, qual seria a razão dessa diferença financeira? Hoje eu vou te mostrar exatamente isso. Porque se você está cansada de trabalhar, fazer tudo certinho, dar o seu melhor, e mesmo assim não consegue sair do lugar, então essas lives serão as lives para você. Então vamos direto ao ponto, que é o que a gente quer saber dessa live. Que existe apenas 3 formas de ganhar dinheiro no Airbnb, especificamente. E se hoje você está presa em uma delas, é por isso que a sua renda não cresce. A primeira forma de ganhar dinheiro é a primeira forma que todo mundo conhece: trocar tempo por dinheiro. É trabalhar com CLT, carteira assinada, autônomo ou profissional liberal. O que que é eu digo assim, trabalhar com um anfitrião, né, que muitos têm isso, vamos entrar no nosso nicho, que é trabalhar com o anfitrião, fazendo, as faxinas para ele, as limpezas, né, como camareira, trabalhar dentro de um hotel. Liberal, profissional liberal, talvez seja aquela diarista, como eu também já fui, de trabalhar pela diária. E as vantagens, elas são simples, não tem, você sabe e recebe pelo dia, pelo mês, pela hora, tem algumas previsibilidade. Se é carteira assinada, tem seu salário fixo em todos os meses, está na conta. Tem o 13º, tem as suas férias. Não precisa lidar com equipe, sistema, cliente, proprietários, lidar diretamente com eles, que é o que eu mais gosto de fazer, criar essa conexão. Você não precisa. Você simplesmente vai lá e faz seu serviço e recebe por ele. Mas olha as limitações que temos para isso. Se você não trabalhar, não ganha. Sua renda depende exclusivamente do seu tempo, da sua hora, do que você cobrou, do que te pagaram para isso. Você se mata de trabalhar e não constrói nada duradouro, nada que seja para frente, a não ser que você faça um aperto para conseguir conquistar algumas sonhos, né, de quando você é assalariado, ou então faz em várias e inúmeras parcelas, que às vezes, dependendo, se você vai fazer uma viagem, por exemplo, e você faz uma parcela numa agência, às vezes você não vai ter o dinheiro para aquela parcela, né, que se apertou, porque o dinheiro são limitados, né, ou é um salário fixo que você tem. Caso você tenha esse salário fixo, é um teto, dependendo da profissão do qual você escolheu trabalhar, e imprevistos acontecem. O gás acaba. É sempre isso. Se você é camareira, diarista ou trabalha em qualquer função operacional, você já vive isso. Trabalha o mês inteiro para receber um salário fixo com teto. É uma prisão com aparência de segurança. E a segunda forma é investir. É fazer o dinheiro que você já tem render mais dinheiro. É como, por exemplo, um proprietário em que compra um imóvel e ele coloca para que eu vá administrar, ou você vai administrar. Esses são pessoas que investem. Vão sair da bolha do Airbnb e ir para ações, fundos, tesouros, FIIs, né, renda fixa, renda, né? Então, as vantagens para ser um investidor são boas.
Pode gerar uma renda passiva lá no futuro. Liberdade de tempo lá na frente, é anos para você conseguir isso. Vamos ser realistas aqui sobre investimento? Investir? Para viver de investimento, você precisa de dinheiro sobrando. Precisa estudar o mercado, correr riscos. Mesmo em boas aplicações, o rendimento gira em torno de 10 a 20% ao ano. Se você ganha um salário e consegue guardar R$ 200, quanto tempo leva esse dinheiro mudar sua vida? Não esquece que é 10 a 20% ao ano. Se você investe R$ 1.000, só fez uma aplicação de R$ 1.000, daqui um ano ele vai te render assim, ó, dos melhores investimentos. Se você tem muito entendimento e estudo de mercado e de ações, e não entrar nessas furadas de corretores que tem por aí, vai te render R$ 100 a R$ 200 no ano. Então, para mudar isso, leva anos. E essa não é uma realidade de quem precisa pagar um aluguel, colocar comida na mesa, sustentar os filhos, contas e ainda querer crescer. Aqui não é nossa realidade. E aqui é a terceira, a única forma com potencial real de mudança, que para mim faz mais sentido. É para quem está na base, que é empreender. Empreender é quando você aprende a resolver um problema de outra pessoa, de um proprietário, e cobrar por isso, pelos teus serviços de administrar um imóvel para ele. Porque ele não quer se envolver no operacional, ele não quer ter o estresse, ele só quis exatamente a função dele no imóvel é investir para ganhar dinheiro. E por que empreender dessa forma funciona? Funcionou para mim, funciona para muitas pessoas. Você cobra por um resultado, por hora. Você realmente você vai cobrar pela reserva. Não ficar esperando, não vai dar minha hora aqui, eu cobro R$ 100 a hora para atender um hóspede. Você usa o tempo da sua equipe e o capital de propriedade de outras pessoas para render para você, para faturar por você. Você é dona do seu método, eu sou dona do meu método, da minha entrega. Quanto mais hóspede eu recebo, mais eu recebo. Quanto melhor eu faço o meu serviço, mais chega hóspede para mim. Eu sou dona do meu valor. Eu coloco o valor. Eu não espero que um proprietário diga para mim, eu vou te pagar tanto. Eu digo a ele, meu valor é tal. Você quer continuar comigo? E sem falar que tem escala para crescer com estrutura. Empreender não é ter uma empresa gigante, eu não tenho uma empresa gigante. É você sair da posição de subordinada prestadora e se tornar dona do seu serviço. É você continuar fazendo o que já sabe, que você faz há anos, todos os dias, com consistência para outro, mas agora com uma estratégia, métodos e lucro quando você empreende. Eu queria trazer uma reflexão que eu queria muito trazer para essa primeira aula, que é sobre uma pergunta para quem tem. Você que tem tatuagem, ou que sabe que alguém tem uma tatuagem. Por que você faz uma tatuagem? Por que alguém faz uma tatuagem? Você paga caro, você sabe que vai doer, sabe que poderá se arrepender. Eu, por exemplo, eu tenho uma tatuagem que eu me arrependo de ter feito essa tatuagem, inclusive eu vou fazer a retirada dessa tatuagem, porque ela já não simboliza mais o que eu acredito. Ela não faz sentido para mim, né? Eu enjoei. A gente sabe que pode enjoar depois de um tempo. E mesmo assim, vamos lá, marcamos, pagamos, fizemos. Agora me diz por quê? Por que fizemos isso? Porque se você faz uma tatuagem, é porque você quer.
E o mesmo sentido faz para quem não tem tatuagem. Ela não faz porque ela não quer. Agora pensa comigo, por que você ainda não empreende? Por que que não passou por isso pela tua cabeça? "Não, mas eu passei pela minha cabeça, mas tem vários porque não vai dar certo. Aí se der tudo errado?" Porque ainda está presa num modelo que te limita. Você está limitada a simplesmente a ser subordinada e a aceitar o que alguém te dê um valor por você, pelo seu esforço. Quando a gente se liberta disso e aprende o que que a gente quer real, a gente vai lá e faz a tatuagem. Se você consegue marcar uma tatuagem mesmo sabendo que vai doer, porque não dá o primeiro passo para entender, sabendo que isso pode transformar a sua vida, não faz sentido? Porque a resposta é simples, ainda não decidiu querer. Você não decidiu querer. Ainda não se permitiu enxergar que o que você sabe fazer tem valor. Tem pessoas pagando no mercado pelo que você faz, e você faz para outro. E é isso. Então, para que nós possamos fechar com clareza essa primeira aula, de várias aulas que vai acontecer aqui toda segunda-feira, ao 12h15 eu vou estar aqui, que nós vamos botar com clareza sobre as 3 formas para ganhar dinheiro. A primeira, que eu comentei, que eu falei, é sobre trocar o tempo pelo dinheiro, o seu tempo. O tempo que você poderia organizar, o tempo que você poderia, estimular outras funções para trabalhar, alguém paga pelo seu tempo. Você trabalha para ganhar, limitado, subordinado, com salário fixo. Você só pode se planejar mensalmente ou durante um ano, somente com aquele salário que foi fixado na sua carteira de trabalho, ou com a sua agenda limitada de diarista, sem saber se realmente eu vou ter na semana emprego. Alguém vai me chamar para trabalhar. Não, mas eu sou muito esforçada. Não, eu troco meu tempo porque eu sou muito esforçada. Eu me esforço, mas ainda não sou reconhecida. Esse é a forma como você troca o seu tempo quando você é assalariado. É trocar o tempo por dinheiro. O tempo que não é você que escolhe. Alguém pagou para o seu tempo. E a segunda forma é fazer dinheiro render mais dinheiro, que é o que a gente falou sobre investir. Investir no imóvel para que ele vá lucrar conforme alguém especializada que entenda, que tenha, conhecimento sobre o mercado de Airbnb, né, do imóvel, em que saiba fazer precificação, que saiba fazer um anúncio, que saiba receber o hóspede, vai depender disso, é risco. Investir é risco. Fazer esse investimento é você arriscar na mão de outra pessoa, ou do mercado, quem não sabe sobre ações, você pode colocar lá seus R$ 1.000 e deixar guardado, ele vai te render, mas pode ser que ele não renda mais nada. E você acaba perdendo, porque você não soube, trabalhar bem o mercado e não entendeu bem. E sem falar que você precisa de um capital, precisa de tempo, precisa de estudo, para tudo. Estudar quem vai trabalhar com você, quem vai administrar para você, e se você sabe administrar sozinho, e não quer outra pessoa para fazer esse investimento para você. Então essa é a segunda forma de ganhar dinheiro, que tem muitos riscos, mas sim ganha bastante. Meus proprietários ganham bastante. E a terceira, em que eu quero trazer para vocês, é que é a forma do que eu ganho, que é empreender, que nada mais é empreender, é resolver problemas de outros, escalando ganhos. É saber fazer com que a sua empresa gere alegria a outra pessoa solucionando problemas para elas. Então, essa é a minha forma, é a forma de empreender, a forma de administrar imóveis, a forma como eu faço a vida dos meus proprietários, dos investidores que investiram em mim, ser mais alegres e sem preocupações. É isso que eu faço. Eu trago soluções para eles. Essas são as 3 formas que, na minha visão, é o que traz dinheiro. A gente não fala sobre as coisas ilícitas, e sim as formas de qual uma pessoa que tem caráter
queira fazer, que é sim ser assalariado, que é a única forma que eu consiga fazer isso, na minha possibilidade, na minha visão que eu tenho, ou se eu tenho um dinheiro para investir, eu vou fazer alguma aplicação, mas lá na frente, lá no futuro, eu vou ter esse retorno. Talvez não, tem risco, todas as formas que eu coloquei aqui, existe riscos, tem os prós e os contra, mas as duas que eu citei, as duas primeiras que eu citei são as que eu acho que tem muito mais risco e são para quem é de base, para quem ganha o salário, ainda não é a nossa opção. Não que a gente quer crescer, não é dessa forma. Se hoje você é camareira ou trabalha com serviços operacionais, saiba que você tem habilidade que alguém está precisando. Eu tenho ainda e terei outros, muito provavelmente para frente. Agora começa essa parte de captações, que é pessoas precisando dos meus serviços. Eu já sei, eu já tenho a qualificação, eu já tenho meus métodos, já tenho a minha prática, eu já sei como que é o meu cronograma, como que eu tenho que me posicionar, como que é a forma como eu tenho que falar com o proprietário, como que é a forma que eu tenho que atender os meus hóspedes. Isso eu tenho. As minhas habilidades, alguém precisa delas. E as mesmas habilidades que você tem e que alguém está precisando. Você só não está usando ela de uma forma estratégica, uma forma que vai te gerar lucro, te gerar dinheiro, faturamento, crescer, evoluir, não se limitar a um salário. E aqui no meu canal, eu vou te mostrar como transformar o que você já sabe, fazer em um modelo de negócios lucrativo, que o meu é lucrativo, com métodos, com posicionamento e liberdade, que é isso que eu trago sempre e quero trazer sempre aqui. Então fica comigo, se inscreve no canal aqui, ativa o sininho e compartilha essa live com alguém que você sabe que precisa ouvir isso, que precisa mudar, que tem habilidades e que você sabe que ela tem potencial para crescer. Porque quando você entende a forma certa para ganhar dinheiro, você muda tudo. A forma como trabalha, como vive, como sonha. Imagina você poder ir num restaurante. Vou dar um exemplo muito prático que aconteceu. Semana passada, a gente ficou, eu e minha família, né? Em função do aniversário de 18 anos do meu filho. Se fosse a Jéssica lá atrás, em que a Jéssica era assalariada, muito provavelmente as situações não eram as mesmas. Isso eu posso te dar com muita clareza. Mesmo que eu já sou investidora há mais desde 2016, quando surgiu o da XP, eu já investia e eu tinha um salário, mas eu não pagava luz. A gente vivia lá na comunidade, eu não pagava, eu pagava aluguel, né, que eu tinha casa própria. Naquela época em Porto Alegre, quando eu morava em Porto Alegre, depois eu vim para cá, comecei a pagar aluguel. Então, eu tinha uma estrutura que era mais sobrevivência, que era só de comida. E eu investia, era um dinheirinho que, como eles mesmos falavam nas propagandas deles, era um boleto para o futuro. E eu acreditava naquilo. Então, eu pagava sempre aquele boletim sem saber que poderia existir. Então, eu já começava a investir, era muito pouco. Ganhei dinheiro com isso? Não, não foi o dinheiro que eu ganhei. Eu ganhei dinheiro investindo. E hoje poder ter a semana do meu filho, o aniversário do meu filho, eu poder proporcionar para ele viagens em que a gente viajou. Eu fiz agora, viajei para outros lugares, para mim, né, para a construção de estudos e cursos. E nós fomos num restaurante muito caro, assim. Para mim já não é caro, mas talvez para você seja. Eu fui num restaurante, eu simplesmente disse: "Eu quero isso, isso, isso", perguntei para as crianças se elas queriam comer tá isso, 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 e eu não olhei o cantinho onde estava a barrinha dos valores. Sabe essa liberdade em que você pode ir, levar a sua família num lugar e não se preocupar com o valor do que você vai pagar? Sabe essa liberdade em que você terá que quando você tiver, poder viajar e só simplesmente vamos? Foi assim que eu decidi. Quando nós fomos viajar, eu falei: "Vamos viajar? Vamos".
Então tá, nós vamos viajar. Fui ali, comprei as passagens, comprei onde nós iríamos ir, nos nossos passeios, comprei, paguei. E eu vou te falar, a maioria nem foi no cartão. Ter essa liberdade, quando você descobre isso, sabe, você percebe o seu valor, é só empreendendo. Seu chefe não vai olhar para você e vai dizer assim: "Nossa, que bonitinha, ela tá muito esforçadinha. Aham, vou subir ela na promoção", mas você vai sempre ter um teto fixo de salário. Qualquer profissão tem um teto fixo de salário. Para ser juiz no nosso estado ou federal, ele tem um teto. Tem algumas bonificações? Sim, mas ele tem um teto. E quando ele for se aposentar, é um teto e é bem abaixo do que a gente espera, que a gente imagina aí. Então todo mundo tem um teto quando você tem uma profissão certa. Empreender não, empreender não. Quem faz o teto é você. Porque quando você entende a forma de ganhar dinheiro, você muda tudo, você muda como trabalhar, como viver e sonhar. Eu vou sempre bater nisso nessa técnica, nessa tecla, porque assim, ó, eu nunca imaginei poder viajar com os meus filhos sem me preocupar se não vai faltar para pagar a conta da luz, se não vai faltar para ou a gente vai ter que diminuir o consumo de comida dentro de casa. Isso só foi quando eu percebi o meu valor e como investir em mim mesma, que era empreender. Não esqueça de compartilhar, ativar o sininho, porque todas segundas-feiras, 12h15, eu me programei, mesmo se não tiver ninguém aqui, eu vou estar, eu vou trazer para vocês métodos e formas de como fazer as suas habilidades virar dinheiro e você sair do assalariado e pensar como eu vou pagar as contas e ser igual a Jéssica aí, que está desfrutando dos seus dinheiros sem ficar olhando a quina do cardápio ver valores. Então, eu vou estar aqui com vocês. Eu espero vocês segunda-feira, 12h15, na próxima semana. Aguardo vocês. Um beijo e até!